Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Sejam bem-vindos, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse encontro, trazendo conhecimento para vocês. Mas antes de qualquer coisa, galera, vamos naquela nossa brincadeira, o nosso network digital. Vamos lá. Coloca aí no chat para gente de onde você está falando, cidade, estado, o que você faz, se está frio, se está calor. Aqui em São Paulo está um frio que vocês não têm ideia. Hoje eu acordei com 4 graus. Eu estou aqui com a minha camiseta do encontro, porque eu estou dentro de casa, está quentinho, que aliás, espero que vocês também estejam dentro de casa, protegidos, né, para torcendo para que essa pandemia passe logo. Ou se você já voltou para a empresa, também desejo que você esteja dentro de todas as normas de segurança. Tá bom? Escreve aí para a gente poder saber, porque o encontro, desde o ano passado, ele se tornou uma ferramenta online. É uma ação que veio desde 2009, ou seja, 12 anos que a gente está no mercado, uma ação totalmente gratuita, era presencial aqui em São Paulo, gratuito para você que está aí desse lado. O palestrante também ele reserva um momento na agenda dele para vir falar para você também de forma gratuita, ele não recebe nada por isso. E quando nós tínhamos os presenciais, os espaços eram todos parceiros. E agora online, porque o grupo Top RH ele está preocupado em levar conhecimento para você, levar desenvolvimento profissional. Então, nada melhor do que a gente ter essa ferramenta aqui, olha, que a gente está falando. Vocês agora têm o conhecimento nas mãos, no notebook, no celular, e a gente não tem limites. A gente já viu que em outros encontros, gente do Canadá, gente da Inglaterra, gente da Angola, Estados Unidos, ou seja, o conhecimento não tem fronteiras, e isso é o que é o mais importante. Então, como eu disse, encontro está aí para você. E, aliás, pegando o link de eventos gratuitos, você já se inscreveu no nosso Top RH Sync? Exatamente. De 9 a 12 de agosto, nós vamos ter pelo segundo ano esse congresso que o ano passado foi sucesso absoluto. Nós tivemos mais de 70 empresas participantes e esse ano a gente está com quase 100, galera, 100 empresas. E de onde vêm essas empresas? Nós temos o prêmio Top of Mind de RH. Nós temos 160 indicados. Então, são esses indicados ao prêmio que estarão falando para vocês dentro de 6 eixos temáticos: gestão e estratégia, benefícios, desenvolvimento humano, diversidade e inclusão, olha que legal, encontrando os melhores talentos e engajamento e comunicação. Esses 6 eixos temáticos serão divididos nos 4 dias de evento, 9, 10, 11 e 12, tá? Das 9 em salas que serão abertas às 9 da manhã e serão fechadas às 19 horas. Então, como eu disse, nós temos quase 100 empresas, empresas concorrentes ao top, que estarão trazendo cases para vocês, o que eles estão fazendo lá dentro da empresa e que poderá ser útil para vocês no seu desenvolvimento profissional. Então, galera, é conhecimento que não acaba mais. O que você está esperando? Entra lá no Simpla, a Mariana vai colocar o link para vocês também no chat. Então, não percam a chance de mais um grandioso congresso digital de aprendizado. Tá bom? Conto com a presença de vocês também nesse evento. E não deixando de abordar o tema, já que junho é o mês do orgulho gay. E agora, segunda-feira, dia 28, comemoramos o Dia Internacional do Orgulho Gay. Pela primeira vez no encontro, nós estamos trazendo um tema voltado a esse assunto tão importante, né, galera? A mídia está dando aí enfoque direto, por quê? Porque hoje é necessário, é um tema necessário para a gente poder trabalhar a inclusão, para a gente trabalhar a aceitação, para a gente trabalhar o não preconceito.
porque afinal todos somos iguais e todos têm o direito, porque somos seres humanos. Então nós estamos trazendo para falar para vocês nesse encontro número 5, que aliás temos 10 ao ano. Tá? Então nós temos mais 5 encontros pela frente e a gente conta também com a presença de vocês nos próximos encontros. Então hoje eu estou trazendo o Dr. Ricardo Dias, tá? E ele está trazendo o tema para vocês: sensibilização e legislação voltada à população LGBTI. Ele é advogado, especialista em direitos humanos e políticas públicas para a população LGBTI e pós-graduado em... Oi, perdão? É que eu vi, perdão. E pós-graduado em Direito Médico. Ele foi coordenador de políticas LGBTI na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em São Paulo. Doutor Ricardo, agora é contigo. Boa palestra. Obrigado, Delvio. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado ao Grupo Top RH pelo convite de estar aqui nessa tarde fria, porém vamos tornar ela mais quente nesse nosso bate-papo, né? E trocar algumas informações que é muito importante, principalmente nesse mês, conforme o Delvio falou, que é o mês da visibilidade LGBTI. É um mês onde a gente tem diversas ações para que a gente possa marcar cada vez mais a nossa luta, que é incessante e nunca para. Conforme o Delvio falou, eu sou advogado, pós-graduado em Direito Médico e Processo Civil e também especialista em políticas públicas. Eu milito na área, na matéria LGBTI já há mais de 10 anos, desde que eu fui presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB na subseção de Itanhaém, e fui também membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo. E aí, quando eu vim morar na cidade de São Paulo, eu passei a trabalhar como advogado num dos centros de cidadania, um dos equipamentos que a Prefeitura de São Paulo disponibiliza para atendimento da população LGBTI, aqui na cidade de São Paulo. E aí, após 2 anos de trabalho, eu recebi o convite para assumir a coordenação municipal. E aí eu passei a trabalhar dentro da Secretaria de Direitos Humanos, onde eu fiquei até novembro de 2020. Então, foi uma troca de experiência muito grande, porque eu tive dos dois lados, tanto atendendo diretamente a população LGBT, como também buscando políticas públicas para a população LGBTI aqui na cidade de São Paulo, e até mesmo trocando experiências com outras cidades do mundo, do qual São Paulo faz parte de uma rede internacional para discussões e aprimoramento das políticas públicas que a gente tem aqui na cidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder bater esse papo aqui. Eu quero só esclarecer para vocês, foi disponibilizado a apresentação que eu tenho, onde consta alguns tópicos do que eu vou aqui passar para vocês, tentar passar para vocês da melhor forma possível. Então, eu acredito que que vocês já tenham recebido o link, e caso vocês queiram acompanhar essas apresentações de PowerPoint, já está disponível aí também, tá? E aí nós vamos dividir mais ou menos o nosso bate-papo aqui em 2 grupos. Uma parte onde a gente vai falar da sopa de letrinha da sigla LGBTI, e depois a gente vai entrar um pouco mais em direitos humanos e o que a gente tem de legislação, o que o nosso país, a cidade de São Paulo, tem de leis que garantem os direitos da população LGBTI, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira apresentação que vocês devem, quem for acompanhar, vai estar aí. O que significa a sigla LGBTI? Aí vocês vão falar, mas eu já ouvi mais letras nessa sigla, o que aconteceu? Realmente, as letras não param de crescer. Isso tem gente que brinca, fala LGBTZAB, mas é uma brincadeira que as pessoas fazem porque cada vez aumenta mais o número de letras. Até o final do ano passado, nós aqui na cidade de São Paulo, nós utilizávamos também a letra LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e intersexos. A partir desse ano, por uma convenção internacional, São Paulo, nós também aqui no nosso estado e na nossa cidade, passamos também a usar e a utilizar a sigla
LGBTQIA+. Então, acrescentou o que e acrescentou o A e o mais. Por que isso tudo? Porque, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem cerca de 31 gêneros, tá? E aí eu vou tentar passar para vocês a diferença de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. São coisas totalmente diferentes e que quando a gente gravar de forma bem simples essa diferença, a gente com certeza não vai cair no erro de trocar expressões, artigo feminino ou masculino na hora da gente se dirigir, conversar com uma transexual. Então, isso vai ficar bem mais claro. Tá? Então, nessa comissão, eles estabeleceram 31 tipos de gêneros. E recentemente, na revista Época, salvo engano, saiu que é possível que já se chegue a 52 identidades de gênero. Então, aí não teria letra para isso tudo, pelo amor de Deus, porque aí ia ficar o alfabeto inteiro, né? Ainda ia faltar letra para a gente poder determinar o que significa cada uma, que não é o nosso caso e não é a necessidade. Então, de forma simples, eu vou brincar com vocês nas palavras, na explicação, porque não é a gente não vou tentar ser muito técnico aqui, né? Vou passar as informações, claro, dentro da realidade, da legalidade, mas de uma forma suave para que todos possam assimilar de algum jeito o que eu vou falar. E eu acho isso muito importante, principalmente porque, por ser, eu estar falando a convite do grupo Top RH, eu imagino que tenha, assim, muitas pessoas que trabalham com RH. Então, podem pintar algumas dúvidas também, que a gente, no final de cada bloco, eu vou pedir para o Delvio ver o que tem de pergunta, de dúvida, e a gente vai esclarecendo e a gente vai trocando essas informações, tá bom? Então, hoje a gente usa o quê? LGBTQIA+. Então, vamos lá. L, lésbica. Todo mundo já deve saber, não preciso aqui entrar em muitos detalhes o que é uma pessoa lésbica. Mulher que se relaciona com outra mulher. Bissexual é uma pessoa de um sexo, uma orientação sexual, né? Que se identifica amorosamente, afetivamente, com pessoas de ambos os sexos. Então, eu, Ricardo, gosto de me relacionar com mulher e com homens. Então, eu seria bissexual. Então, por isso a letra B. Intersexo. Intersexo é a nomenclatura que hoje é utilizada e que a gente, de uma forma mais simplificada, a gente pode falar que são os antigos hermafroditas, que era um termo pejorativo, em que as pessoas utilizavam de uma forma muito grotesca para menosprezar as outras pessoas. E não são. Antigamente, quando as pessoas nasciam com ambos os órgãos sexuais, elas não tinham a opção. Na própria maternidade, o médico já perguntava para o pai e para a mãe, e muitas vezes já fazia a cirurgia para designar somente um sexo. E isso, com o passar dos anos, foi uma coisa que causou muito constrangimento e muito problema. Tanto que hoje, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde proíbe que quando uma pessoa nasce com os dois sexos, os pais não têm esse direito de determinar qual é o gênero, qual é o sexo que a pessoa vai adotar. Porque isso pode vir quando a pessoa tiver uma certa idade, acabar atrapalhando ela. E aí vocês se perguntam, mas existe ainda pessoas nascendo com ambos os sexos? Existe e bastante. Quando eu fui advogado no Centro de Cidadania, eu prestei atendimentos jurídicos para diversas pessoas que eram intersexos, tá? E muitas vezes o que acontecia? Acontecia um grande constrangimento, por quê? Porque a família tinha optado em deixar ela com o gênero feminino e, no entanto, ela se identificava com o gênero masculino. Então, olha só a loucura que ficava na cabeça dessa pessoa, né? Então, é proibido,
mas a gente sabe que ainda acontece essa mutilação, porque isso é tirar o direito da pessoa determinar o que ela pretende e o que ela vai se identificar. Gays são os homens que se identificam sentimentalmente, amorosamente com outros homens, né? Travesti e transexuais, vocês vão se perguntar, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Travesti são pessoas que se identificam com o gênero feminino também, mas elas não têm a necessidade de fazer qualquer tipo de transformação definitiva no seu corpo. A pessoa ela pode ser travesti, então ela pode, à noite, ela tira a sua peruca, ela tira a sua roupa, ela se monta e se desmonta, porque ela não vai ter problema, ela não precisa, ela não tem a necessidade de 24 horas por dia, ela estar vestida 100% com roupas femininas, tá? E a transexual já não. A transexual, ela vai ter essa necessidade, sim, de fazer adequações no seu corpo, ela vai precisar fazer, sim, determinadas coisas para que ela se sinta cada vez mais confortável com o gênero dela, tá? Então, é a transexual. Aí vocês vão falar, e o queer? O queer a gente costuma falar, é um guarda-chuva. Por quê? Porque dentro do masculino e do feminino, o queer não se identifica com nenhum dos dois gêneros, tá? As pessoas queer, elas entendem que, além do gênero masculino e do gênero feminino, existem outros gêneros. Então, por isso ela se identifica como queer, é uma pluralidade de desejos, seja por orientação sexual, seja por gênero, o queer, ela não tem nada definido, nem de um lado, nem do outro. E aí a gente vai, eu não vou nem citar muito, por quê? Porque senão se eu for falar aqui de não binário, binário, pansexual, cisgênero, aí a gente vai precisar ficar aqui uma tarde inteira somente falando das 31 siglas de gênero que a gente tem aí previamente levantadas, e que a cada ano a gente vê os estudos mostrarem que isso avança e muito, né? E aí a diferença que eu falei para vocês, o que é orientação sexual e identidade de gênero, tem muita diferença, e isso é muito fácil quando vocês gravarem. Então, vamos lá. Diversidade sexual. A gente usa essa nomenclatura diversidade sexual, é mais uma expressão de da sexualidade humana e pela militância política social. Tá? Então, quando a gente fala diversidade sexual, não é nem identidade de gênero, nem orientação sexual. Ela abrange tudo. A diversidade sexual é um termo que a gente usa na militância para uma imposição política e social nos nossos meios em que convivemos, tá? Sexualidade. A sexualidade, sim, ela vai identificar o comportamento que nós temos. Qual é o nosso desejo sexual? Então, aí sim entra na sexualidade. E sexo biológico é o que todo mundo sabe. Ou nasce sexo masculino ou sexo feminino. Ponto final. Ou, no caso, os intersexos que nascem com ambos os sexos, tá bom? Orientação sexual. Aí também é outra coisa. Então, a gente falou da diversidade sexual, da sexualidade e da orientação sexual. A orientação sexual, eu vou ler aqui para vocês uma frase curta. É a expressão que indica quais gêneros determinada pessoa sente desejo ou atração. Então, aí a gente já vai começar a ver a diferença. Então, orientação sexual é o desejo sexual dessa pessoa. É a aptidão que ela vai ter, com quem ela se identifica sexualmente. Aí a gente já está indo para o lado do sexo, tá bom? Então, aí a gente sabe, dentro da orientação sexual, a gente tem o quê? Os heterossexuais, ok? Que são aquelas pessoas que têm desejo sexual por pessoas de sexo diferente. Os homossexuais, que têm desejo por pessoas do mesmo sexo. E os bissexuais, que são as pessoas que têm desejos por ambos
os sexos, masculino e feminino, tá bom? Assexual, que também eu esqueci de falar na tela anterior, que está dentro da nossa sigla LGBTQIA+. O assexual são as pessoas que elas não têm necessidade de sexo, elas não têm desejo sexual nenhum por ninguém. E aí também é mais uma pergunta que vocês devem pensar. Mas será que nos dias de hoje, em pleno 2021, em plena pandemia, onde a gente não tem nada para fazer a não ser falar da vida dos outros, ouvir notícias que nos deixam em depressão e que a gente procura apagar da nossa memória, e elas não têm vontade de sexo? Existe também em muitas pessoas. E isso também foi uma surpresa para mim, que nos atendimentos que eu fazia nesse centro de cidadania, na ficha que a gente preenchia, né, com identidade de gênero, orientação sexual, quando a pessoa falava que era assexual, eu, na minha cabeça, eu já falava, mas como que consegue? E consegue, não é o sexo que vai fazer a pessoa deixar de viver ou viver melhor do que as outras pessoas, tá? Então, por isso que entrou o A dentro da sigla, e o mais ficou o mais, por quê? Porque aí a gente consegue abranger todas as 20 e tantas outras identidades de gêneros que aquela Comissão de Direitos Humanos de Nova York determinou e encontrou nesse estudo, tá? Aí vamos passar agora identidade de gênero, que eu falei, orientação sexual é o desejo, identidade de gênero é outra coisa. A identidade de gênero, ela tem a ver com o que a pessoa efetivamente sente ao se olhar, eu vou dar como exemplo, ao se olhar no espelho, tá? Eu, Ricardo, eu me olho no espelho e eu me identifico com o gênero masculino, beleza? Uma mulher, ela se olha no espelho e ela se identifica ou não com a aparência feminina. Então, a identidade de gênero é exatamente isso. É a forma e a expressão com que eu me identifico. Não significa que eu nasci do sexo masculino e que eu não vou ter outra identidade. Então, aí a gente vai para falar da transexual. Por que ela é uma transgênero? Por quê? Porque ela nasceu dentro de um corpo, mas ela se olha, ela sente, ela tem sentimentos e ela tem expressividade com outro gênero, entendeu? Então, isso é muito simples. Ela se olha e ela se identifica com o gênero feminino e ponto final. Isso, durante muitos anos, foi uma luta jurídica, até mesmo para que essas mulheres trans e homens trans pudessem ter os seus direitos efetivamente garantidos, né? Dentro do Estado de Direito que a gente vive democraticamente, dentro de um país que se diz laico como o nosso, isso causou muitas discussões. E até que recentemente é que a gente conseguiu ter alguns direitos garantidos para que a população T de transexuais, mulheres e homens trans, elas pudessem ter o seu direito efetivamente garantido e de forma simples, independente da genitália. A gente tem que esquecer a parte os órgãos sexuais. Quando a gente fala de gênero, esquece-se órgão sexual. Isso não é nenhum impedimento e não é isso que vai fazer a identidade de gênero da pessoa mudar ou acontecer de alguma forma, tá? Então, eu acho que deu para fazer. Eu, nessa apresentação que eu tenho aqui, eu tenho que nem um biscoitinho, um bonequinho, e que fica muito fácil de se visualizar tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque a identidade de gênero, eu costumo falar, a identidade de gênero está aqui, na cabeça do ser humano, na cabeça da pessoa. É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero para mim. Então, eu, Ricardo, eu me olho no espelho e eu me sinto bem com a minha aparência física de homem. Ok, independente da minha orientação sexual, independente do meu desejo sexual. Mas a minha identidade, eu me identifico com o gênero masculino. Não tenho problema nenhum. Então, é só a gente guardar isso. Identidade de gênero está aqui. Já a mulher trans, ela vai se olhar no espelho e ela não vai se aceitar no corpo de um homem. Ela não vai se aceitar
de barba, ela não vai se aceitar num corpo masculino. Isso é uma dor que a pessoa carrega por muitos anos, por todos os preconceitos estabelecidos pela sociedade, que determinam que o homem é homem, mulher é mulher, e que isso, por conta de uma briga jurídica, por uma briga religiosa, a gente vive nos dias de hoje esse eterno debate, essa falta de respeito, de aceitação das pessoas do jeito que elas efetivamente são, tá? Então, identidade de gênero é isso, é aquilo que a pessoa tem na cabeça dela. Poxa, eu não me aceito. E a gente acha que isso é simples, e não é. Porque aí, dependendo da situação, da sociedade que ela vive, do grupo familiar que essa pessoa ela está inserida, ela vai levar muitos anos para poder conseguir se libertar dessas amarras e assumir efetivamente a sua identidade de gênero. Eu não sei, eu acredito que muitos devam ter visto o programa que deu na TV Globo, eu vou citar porque foi um programa espetacular que a Globo passou na segunda-feira, e que de forma muito simples mostrou isso. E mostrou em diversos discursos o sofrimento dessas pessoas de poderem buscar ajuda, de poderem se libertar dessas amarras e efetivamente se assumirem a identidade de gênero que lhe satisfaz e que lhe faz bem. Claro, e quebrando também o tabu de que a identidade de gênero está atrelada ao órgão sexual. Isso a gente tem que apagar da nossa memória de todas as formas. Tá bom? Então é isso aí, identidade de gênero, nossa cabeça. Orientação sexual, aqui no nosso, eu ponho aqui no coração. Por quê? Porque é a afetividade. Com quem eu quero me relacionar sexualmente, afetivamente, com quem eu quero. Então, essa é a orientação sexual, tá? Então, aí sim é que a gente vai. Eu, Ricardo, qual é a minha orientação sexual? Eu sou homossexual. Eu me relaciono com outro homem, eu me sinto bem afetivamente em ter comigo, convivendo comigo, outro homem, sexualmente, afetivamente, tá? Então, é aqui, é o coração, é o nosso desejo, é a nossa afinidade, tá bom? Então, olha a diferença, identidade e orientação, tá bom? Identidade, eu me identifico e ponto final, independente do que eu vou sentir de aptidão sexual, desejo de convivência ou não. Beleza? Então vamos lá. Expressão de gênero. Aí, nossa, mas que tanta coisa, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, onde a gente vai parar com isso tudo? Vamos parar só nessas 4, tem só mais uma coisinha, e aí a gente para com essa informação toda aí para não dar nó na cabeça de vocês. A expressão de gênero. A expressão de gênero é aquela forma com que a gente se veste, aquela forma com que a gente gosta de se portar na sociedade. Isso é simples. Eu, Ricardo, me identifico olhando no espelho em ser um homem, com meu jeito masculino. Ok. Minha afetividade é me relacionar com outro homem. Ok. Minha expressão de gênero é me vestir aqui, como eu estou. Eu não sinto necessidade de colocar um vestido. Eu não sinto necessidade de pôr uma peruca, de passar um batom. Então, a minha expressão de gênero é isso. Eu me manter ou vestido de forma masculina, ou a trans de forma feminina. Então, essa é a expressão de gênero. E aí a gente também pode até citar como expressão de gênero, o queer, que é também considerado, entre aspas, um andrógeno, tá? São as pessoas que a gente vê, pode ter o cabelo um pouco maior, pintar as unhas ou não. Então, é a expressão de gênero da pessoa, independente da identidade e da afetividade, que é a sua orientação sexual. Beleza? Então, a expressão é aquilo que a pessoa ela vai, no seu dia a dia, expressar ao andar pela rua, ao se comportar na sociedade de uma forma geral. E o sexo biológico é o que a gente já sabe. A pessoa nasce com sexo masculino, ou sexo feminino, ou o intersexo, que são ambos os sexos, e que aí depois a pessoa é que vai determinar qual gênero ela quer.
Eu falo isso por quê? Porque eu atendi uma vez uma intersexual no Centro de Cidadania, e ela tinha como identidade de gênero o masculino. Então, no início, eu achei que era um homem trans. Aí, depois, na conversa e na sensibilização que a equipe técnica fez, assistente social, psicólogo, é que nós identificamos que ela era uma intersexual. Só que ela, quando nasceu, os pais, de forma arbitrária, decidiram que ela fosse do gênero feminino. E aí, depois, passados 18 anos, ela se identificava com o gênero masculino. Entendeu? Então, essa é a grande luta que as pessoas intersexuais sofrem, né? Porque, às vezes, por conta de uma política e pensamento retrógrado, os pais optam por aquilo que eles acham melhor, desrespeitando a vontade que essa pessoa vai ter quando ela tiver uma maioridade ou não. E nem sempre a identidade de gênero, ela é formada na maioridade. Nós também tivemos casos lá, e aí, graças a Deus, essa menina, ela tem uns pais que eu elogiava, porque uma menina pensa, com 10 anos de idade, um pai e uma mãe aceitar que o seu filho fosse uma mulher trans, é um avanço enorme na sociedade. E é até emocionante a gente falar isso. E aí, o que eles fizeram? Levaram para o Hospital das Clínicas, onde o Hospital das Clínicas tem grupo de terapia para as transexuais e os homens trans, maravilhoso lá, entendeu? E aí ela passou a fazer a terapia. E aí esses pais procuraram os serviços jurídicos e a orientação jurídica do Centro de Cidadania para poder fazer retificação de nome e gênero. Só que a retificação de nome e gênero de menor de idade depende de vários outros requisitos, que aí depois eu vou, nessa esfera judicial, de legislação, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas isso é um avanço. A gente vê um pai hétero, né, que tem um filho, homem, que geralmente é aquela coisa do machismo, meu filho vai ser jogador de futebol e tal, e não sei o quê, e de repente ele aceitar que o seu filho passou a brincar de boneca e quer ir para a escola vestido de menina, deixar o cabelo, isso é um avanço, assim, é um desprendimento de preconceito que não tem tamanho, né? Então, é uma coisa muito legal. E aí a gente fala a diferença de travestis e transexuais, são essas, né? As travestis, elas usam o gênero feminino, mas elas mais por um papel social. Antigamente, na militância e na luta, a gente só tinha as travestis, até que depois, com o avanço de estudos e de pensamentos, é que a gente viu que a transgeneralidade, ela existe sim, então que existe uma grande diferença. Hoje, a gente ainda, nos dias de hoje, a gente associa, e muito, e de forma extremamente preconceituosa e violenta, de que as travestis são somente as que vivem nas ruas, tá? Eu também, um pouquinho mais na frente, eu vou voltar a falar disso, porque as travestis, elas têm esse estigma de, né, a travesti só vive de prostituição, e não é isso. Tá? A gente tem que parar de pensar isso, até porque prostituição no nosso país não é crime, não tem nenhuma tipificação no Código Penal que fale que prostituição é crime, seja de mulher heterossexual, que a gente chama de cisgênero, seja de travesti, seja de homens, não existe crime nem tipificação para prostituição. Tá? Mas é permitido? É permitido sim. O que não é permitido são casos de atentado violento ao pudor, mas que também eu não vou entrar nessa esfera para não complicar muito e a gente não desviar aqui do nosso roteiro. E as mulheres transexuais são aquelas que realmente elas têm necessidade, sim, de mudar de nome, de mudar, de se identificar. A sua expressão de gênero é 100% feminina. Ela tem essa necessidade de acordar e se olhar no espelho como uma mulher efetiva, ou, no caso dos homens trans, um homem efetivo, tá? E a mulher trans, ela sofre também preconceito, e sofreu durante anos, por conta de não ter aceitação e não poder retificar o seu nome.
Mas aí depois, com o avanço da legislação, nome social e agora com a retificação de nome e gênero, isso facilitou muito. E também outra coisa que vocês devem se perguntar é assim, mas a mulher trans, ela tem que passar por cirurgia para redesignação? Não, em hipótese nenhuma, tá? Isso foi um dos julgamentos do STF em 2018, salvo engano, que tirou essa obrigatoriedade. Antigamente, sim, para se ter retificação de nome e gênero, precisava, mas depois a gente volta a falar disso. E os homens trans? Eu costumo falar que o homem trans, ele tem um pouquinho mais de facilidade, é o que a gente chama de facilidade. Por quê? Porque ele consegue transicionar de uma forma mais fácil, através de um acompanhamento hormonal, tudo. E a gente sabe que no nosso país, isso ainda é muito precário, tá? Eu vou defender um pouco aqui a cidade de São Paulo, no sentido de que a cidade de São Paulo ainda continua sendo um espelho para o resto do Brasil, seja em equipamentos públicos, seja em encaminhamentos. Ainda faltam algumas coisas? Falta, sempre falta. Mas a gente consegue ver alguns avanços aqui na cidade de São Paulo, tá? O que a gente tentava lutar como política pública é o fato de que os homens trans, eles podem ir numa farmácia e comprar hormônio masculino e tomarem, de forma arbitrária, entendeu? E isso acaba causando sérias consequências para a sua saúde. Então, por isso que a gente encaminhava para que isso fosse feito através de um endocrinologista, de uma forma correta. Da mesma forma, as mulheres trans. Tomar o hormônio feminino da forma correta, com medicação, ter todo o acompanhamento, não fazer injetar silicone de forma arbitrária e irregular, porque às vezes acaba causando grandes transtornos para a sua saúde, né? Então, isso tudo é o que a gente tenta procurar e sensibilizar essa população para que eles possam viver de uma forma melhor, tá bom? Eu vou falar aqui para um segundo e perguntar para o Delvio se tem alguma perguntinha nesse monte de informação que eu joguei aqui para vocês. Eu não sei se eu joguei muito rápido. Tem alguma coisa, Delvio? Temos algumas. Espera aí, deixa eu buscar aqui. Então, olha, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um comentário do Luiz. Ele colocou assim: valorizamos todos os esforços de pluralidade, inclusão e respeito à diversidade nas relações interpessoais e nas organizações no Brasil e no mundo. Com comentário. Maravilha. Agora eu tenho as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, do Alberto. Aquela pessoa que é trans, mas ela não é operada, difere de nome da trans que é operada? Qual a diferença? Existe uma nomenclatura própria para esses dois casos? Não, não existe. Trans é trans, operada ou não operada. É aquilo que eu falei, é aqui, identidade de gênero. Então, a partir do momento que ela se identifica com o gênero masculino, ou o homem trans se identifica com o gênero masculino, ela não tem diferença nenhuma da cirurgia. Não é a cirurgia que vai designar se é trans ou não, tá? Ela vai ser considerada trans de qualquer jeito. Perfeito. O Alberto Sebastião Cerqueira. Bem, quando criança e adolescente, eu não me via homossexual. Mas na faculdade, eu conheci uma pessoa a qual eu me envolvi e mais para frente eu descobri que eu era homossexual. Então eu concluí que eu era assim desde antes, desde que nasci. Só que eu não havia percebido isso claramente. Eu não concordo com essa denominação quando me perguntam qual sua orientação sexual. Não é orientação porque eu nunca fui orientado a sê-lo. Tampouco opção sexual, porque se fosse para escolher, eu não escolheria sê-lo também. Então eu sou homossexual desde ou mesmo antes de ter nascido. O que você, Ricardo Dias, vê nesse meu pequeno depoimento? Eu acho que está correto. Só está assim, apaga a opção sexual. Opção sexual, a gente nunca usa esse termo, tá? Até mesmo quem trabalha com RH,
nas fichas de atendimento, de trabalho, esqueçam isso. Ah, qual é a sua opção sexual? Não existe opção sexual. E a gente usa o termo orientação, como bem falado por ele não recebeu nenhuma orientação. Ok. Mas é que a gente usa isso somente para a gente poder distinguir identidade de gênero e essa orientação. Orientação é o que eu falo, a gente poderia, o meu desejo, mas é que senão ficaria, meu desejo sexual, então a gente usa a orientação nesse sentido, para não usar mais opção, porque a gente não tem opção, a gente já nasce com essa vontade. Então, por isso que não se usa opção sexual, e aí a gente colocou, a gente não, todo o histórico sociopolítico da militância usa essa denominação orientação só, mas que não é no sentido de orientar, é somente para designar o que a pessoa sente afetivamente. Perfeito. A Elaine Cristina, a atual conjuntura política aumentou o comportamento preconceituoso em relação à população LGBTIQIA+. Totalmente, Elaine, totalmente. Por isso que eu acho que a TV Globo foi brilhante. E aí eu não vou entrar na esfera político lá de Brasília, dessa pessoa que eu prefiro nem citar o nome, mas essa polarização de pensamentos acabou alavancando um ódio nas pessoas. A gente vê que tem uma polarização até mesmo por determinados políticos. A gente vive um momento em que existem dois candidatos polarizados. Então, ou você gosta do A ou você gosta do B, entendeu? Então, essa polarização vem, sim, pelo discurso raivoso dessa pessoa que tenta, de todas as formas, destratar e descumprir todos os regramentos, toda a parte ética, tudo que os direitos humanos tentam implementar, que essa apaziguação, são essas políticas de paz, de não discriminação, infelizmente estão sendo derrubadas pelo discurso dessa pessoa. Ótimo. Essa aqui eu acredito que você vai falar um pouquinho mais para frente, mas de repente você pode já dar uma adiantada. O Leandro está perguntando, Ricardo, seria possível falar um pouco do paralelo quanto a direitos vigentes da CLT em contraste da orientação sexual e identidade de gênero dentro das empresas? Garantias de forma geral do direito trabalhista sendo LGBTIA+. Você vai falar alguma coisa na frente? Eu vou falar mais na frente, que aí eu vou entrar da legislação, e aí você citar os regramentos, mais o que a gente tem dentro do nosso país, o que efetivamente tem, aí eu já entro um pouquinho aí para citar dessa parte de legislação nas empresas. Perfeito. Então vamos lá para a Elvira. Uma pergunta inicial seria, é correto chamar as pessoas LGBTIA+, de dissidentes ou não binárias? Então, é o que eu falei lá no início. É correto, mas esse não binarismo, a gente vai entrar numa outra esfera. E aí foi o que eu falei, se a gente for falar o que é heteronormatividade, especificar claramente, binário, não binário, cisgênero, aí a gente vai ter que falar deixa eu pegar aqui, gênero não conformista, bigênero, aí a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã e a gente não vai conseguir falar. Então, mas é correto sim, existe o não binário, binário, existe. É que eu procurei não entrar nisso, porque aí senão é um leque que a gente só vai falar de gêneros, e aí a gente não avança na conversa. Ok, tá. Mais uma. Luiz, Ricardo, como você avalia a situação, muitas vezes conflituosa, consigo mesmo e com seu entorno, das pessoas bissexuais que não se encaixam no padrão de rótulo e de pressão de grupos ou famílias que não conseguem lidar bem com esta orientação ampla e que dificilmente se adequa às classificações por caixinhas ou preferências claramente definidas? Isso também é uma discussão bem grande. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade, e eu vou citar até mesmo dentro da sigla LGBTQIA+, existe preconceito.
um preconceito de forma leve. Preconceito de que forma? Antes de eu militar profundamente nas causas LGBT, eu percebia, às vezes, nos comentários de alguns amigos, eu não tenho amizade com travesti. Então, isso é um preconceito, sim, é uma discriminação, sim, né? E quando eu assumi a coordenação, eu criei uma hashtag, porque foi o que eu estabeleci com a minha secretária municipal de Direitos Humanos na época, e que era tentar unir a militância, e que é o hashtag Juntos Somos Mais Forte. Porque eu acho que, independente da pessoa ser bissexual, ser homossexual, ser lésbica, a gente não tem que julgar. Não cabe a nós julgarmos. Claro que dentro da sociedade, dentro da sua família, dentro do seu convívio social, ela vai sofrer determinados conflitos, né? Porque muitos vão falar assim, bissexual, é safadeza, ele quer pegar mulher, quer pegar homem, quer pegar os dois, entendeu? Só que não é uma brincadeira de pega-pega, não é verdade? É a identidade, é a orientação que a pessoa tem, entendeu? E nós temos que respeitar. Não cabe a mim julgar, ele é bissexual. Não, é a orientação que a pessoa tem, é o que ela afetivamente se sente bem. Só que dentro da sociedade, realmente, isso é conflituoso. Eu vou até citar uma coisa para vocês. Não significa que uma mulher trans, ela tenha que efetivamente, somente se relacionar afetivamente com homens. Não, porque é aquilo que eu falei, ela se identifica com o gênero feminino, porém, afetivamente, ela pode se identificar com mulheres e com homens. E aí vocês vão falar, mas existe isso, na novela deu, eu não me recordo agora o nome da personagem, e eu, no Centro de Cidadania, na época, nós, equipe técnica, tivemos que fazer uma sensibilização na Santa Casa aqui de São Paulo, por quê? Porque um homem trans engravidou de uma mulher trans. Então, aí vocês pensem, como que a enfermeira, aquela senhorinha enfermeira, ia chegar no quarto para dar medicação, ia ver um homem dando de mamar e uma mulher em pé do lado da cama? Pensa o conflito que isso ia causar. E para a equipe técnica, para a equipe médica? Então, nós tivemos que fazer sensibilização no sentido de quê? Para evitar piadinha, para evitar de que essa senhorinha entrasse no quarto para dar medicação e não saísse do quarto e falava, olha, o homem está dando de mamar. Então, para evitar esse tipo de comportamento e de comentários que são discriminatórios. Então, por isso que eu bato, claro, vai ser difícil, dentro do convívio dessa pessoa bissexual, ela ser aceita na sociedade. Mas eu acho que assim, ela estando feliz com a sua orientação, não cabe a ninguém julgar. Perfeito, Ricardo. Por enquanto acabou, mas dê um abraço para a galera aí que fez o levantamento. Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. A galera tá Eita! Bom, frio tá em todo lugar, né? Eu acho que só lá na Bahia que tá um pouquinho de calor, né? Mas um abraço aí para todo mundo, que legal ter gente aí de vários estados, né? E a gente poder falar um pouquinho de tudo isso que eu estou tentando passar aqui da minha experiência para vocês. Exatamente. Então vamos lá? Vamos continuar? Pode continuar. Então vamos lá. Agora eu vou entrar na parte mais de legislação, direitos humanos. Direitos humanos, a gente sabe o quê? Direitos humanos, a gente tem a Organização das Nações Unidas, né? São 6 órgãos principais que a gente pode falar que existem dentro das Nações Unidas, que tratam especificamente de direitos humanos. É a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social e o Conselho de Direitos Humanos. Esse conselho é importante, ele dita determinadas regras para que os países membros, eles tentem trabalhar na sua legislação, tentem trabalhar políticas públicas dentro dessas orientações que eles dão. Infelizmente, muitas coisas que o nosso país conquistou e seguia de direitos humanos está sendo rasgado. Aliás, depois de que essa pessoa assumiu o nosso governo federal, até mesmo Constituição, diversas legislações estão sendo rasgadas para a nossa infelicidade. Mas a gente não desiste, a gente continua na nossa luta. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente também fala o quê? Tratados internacionais, acordos internacionais, convenções, protocolos, que são todas essas
essas orientações que a gente segue para que a gente possa o quê? Para que aqui dentro do nosso país, os estados e os municípios estabeleçam políticas públicas, seja para a população LGBT, seja para a igualdade racial, seja para idosos, né, para que a gente possa ter um norte de que caminho a gente vai seguir e dar essas orientações para o nosso legislativo, tá? Aí, dentro do programa de direitos humanos que a gente tinha aqui, a gente buscava, eu falava buscava, porque eu já não sei se está buscando mais. Eu posso citar para vocês que hoje ainda existe em Brasília, dentro do Ministério da Mulher, existe ainda um núcleo de diversidade sexual, tá? Um núcleo que discute políticas da população LGBT e LGBTQIA+, e que é presidida, quem coordena esse núcleo é a Marina Heidel, uma mulher trans que tem um trabalho brilhante e que ela ainda luta com aquela nossa maravilhosa ministra, que está até caladinha, né, ultimamente, mas é porque eu acho que tem acontecido tantas coisas no nosso país que a gente já não sabe mais o porquê as pessoas estão falando menos do que poderiam falar, né? Então, dentro do nosso país, dentro daqui, a gente procurava o quê? Uma construção pautada em ideais humanos, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, até mesmo porque a nossa Constituição garante isso, né? E aí, direitos humanos, os nossos maiores desafios, o que é? São os homicídios, abusos policiais e execuções extrajudiciais, que são as famosas milícias, que a gente sabe que existe, e aí a gente costuma falar, a milícia só existe no Rio de Janeiro. Não, vamos acabar com esse preconceito da gente falar que só existe determinada coisa no estado tal, não existe no outro estado. Não, tudo é Brasil, a gente tem que pensar de uma forma geral. Tudo é Brasil, a gente tem que parar com essa discriminação, porque o Nordeste é isso, e o Sul é isso. Não, não é nada disso. O Brasil é um só, é lindo como é, e tem que caminhar de mãos dadas e lutar para que a gente possa transformar essa sociedade cada vez melhor, né? Aí a gente tem sistema prisional, população indígena, inclusive hoje está sendo votado em Brasília alguma coisa de população indígena, de terra, alguma coisa aqui que eu não me recordo direito o que é. E a violência contra as minorias sociais, que a gente sabe que existe e muito aqui no nosso país, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos lembrar o que diz a Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegura os direitos fundamentais à igualdade, à liberdade e ao respeito, tá? Nós vivemos num país laico, apesar da bancada evangélica estar dominando cada vez mais e tentar impor o que eles acreditam que seja correto dentro da nossa sociedade normativa, heteronormativa. E a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Igualdade, sim, a gente está vendo como foi feita uma das perguntas, o racismo teve um crescimento assustador aqui dentro do nosso país. O feminicídio, mais ainda nessa pandemia, onde as mulheres passaram a ficar mais dentro de casa e sofrendo todos os tipos de abuso, né? E principalmente pelo discurso do nosso presidente, que manda a repórter calar a boca e voltar para a faculdade, mandar ela se alfabetizar. Muito pelo contrário, quem deveria se alfabetizar é ele, né? Sábado no Serginho Grossman, aí vocês vão falar, nossa, mas ele só assiste a Globo. Mas não é, porque dentro das políticas LGBT é o que eu tenho mais acompanhado. A atriz Leandra Leal, ela fez um discurso fenomenal. Ela acabou com o nosso presidente, de forma brilhante. Por quê? Porque ela fala exatamente isso, entendeu? De que isso, a gente já percebia esse discurso raivoso dele desde a campanha eleitoral dele, entendeu? E nós permitimos que isso acontecesse, por quê? Por conta dessa polarização política, ou verde-amarelo ou vermelho. E a gente tem que esquecer isso. E a gente está pagando preço aí até os dias de hoje, né? Iniciamos uma pandemia, 520 mil pessoas já morreram por conta disso, e estamos aí ainda, faltando vacina, enfim. Aí a coisa avança cada vez mais, né? Preconceito e discriminação. Tem diferença? Tem.
Uma pequena diferença. Preconceito, o nome já diz, são os preconceitos estabelecidos pela sociedade. São alguns requisitos que a sociedade estabelece como correto. Só que o que é o correto hoje em dia na nossa vida? O que a gente pode falar o que é certo e o que é errado? Né? A gente está perdendo muito essa noção do que é certo e o que é errado nos dias de hoje, diante de tantas coisas que a gente vê que está acontecendo no nosso país. E o preconceito, ele enraiza naquelas pessoas de uma forma de que já estão dispostas a aceitar. Então, é mais fácil eu sendo preconceituoso, eu ouvir determinadas coisas e falar, tá certo mesmo, é isso mesmo. Por quê? Porque o meu pensamento já está compactuando com esse conceito estabelecido, né? E a discriminação é o quê? É a consequência do preconceito. A partir do momento que eu acredito que aquele conceito estabelecido pela sociedade seja o correto, eu vou começar a levantar a bandeira. Então, eu vou começar o quê? Agredir os negros, falar mal dos índios, porque os índios não têm que ter terra, e vamos começar a matar LGBT, sim. E vamos começar a matar. Para que legislação? O que a gente mais ouviu, o que eu mais vi nos dias de hoje, nesse mês de junho, nas redes sociais, é para que o mês do orgulho LGBT? Existe o mês do orgulho heterossexual? Não, não existe. Mas, infelizmente, a gente precisa ainda do dia da consciência negra, a gente precisa de um mês de orgulho para mostrar que a gente ainda precisa de igualdade social, a gente ainda precisa de uma sociedade mais justa e que aceite todas as formas de amor, todas as formas de pensamento, cada um no seu quadrado, de forma bem básica. Você no seu quadrado, eu no meu, e todo mundo vive bem, né? E aí, dentro desse preconceito de discriminação, entra a LGBTfobia, que é o quê? É aquela inferiorização, é aquele ódio que a gente tem, né? A gente, seja através de forma verbal, seja profissional, entendeu? E principalmente com os crimes de ódio que a gente vê que acontece cada vez mais, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil continua há vários anos como recordista em assassinatos de pessoas LGBT, que ia mais, tá? Então, é mais um número que a gente O Brasil, ultimamente, tem sido brilhante, a gente tem ficado em primeiro lugar. Primeiro país com maior número de mortes por Covid. Um país que, há mais de 5, 6 anos, é o número 1 em mortes de LGBTQIA+. E quando eu digo mortes, não é porque morreu de gripe, não morreu de Covid, não, morreu assassinada, violentamente assassinada, tá? E aí eu vou dar uma orientação para vocês que trabalham em RH, algumas dicas, que é assim, quando vocês forem atender alguma pessoa LGBTQIA+, eu vou falar só LGBT, que aí fica um pouquinho mais dinâmico, nunca diga, qual é a sua opção? Que foi aquela pergunta que eu falei, que a gente não usa. Ninguém opta em ser gay. A transexual, ela não optou em ser uma transexual, tá? Foi uma escolha que ela teve, foi a identidade, foi o que ela se sente bem em se transformar em trans, tá? Então, não use a opção sexual, tire isso de qualquer ficha de cadastro de emprego, tá? Não use nunca também a palavra homossexualismo, porque não existe homossexualismo. O homossexualismo, ele era tratado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. A partir do momento que foi retirado esse CID, ele deixou de existir e não é mais politicamente correto. Hoje a gente usa homossexualidade, beleza? E dirigir-se a pessoas transexuais e travestis de acordo com o gênero e conforme elas se identificam. Porque se eu vou me dirigir a Maria, olha lá, eu já usei o artigo A, é a Maria, porque é uma mulher. Então, se eu vou me dirigir a uma mulher trans, é a mulher trans, é a travesti. Mas não tem o nome retificado. Esqueça. A identidade de gênero dessa pessoa é a feminina. O homem trans ainda está com o documento com o nome civil feminino. Eu vou chamar pelo nome civil? Não. A minha obrigação como RH, como atendente de departamento, é falar
qual é o seu nome social? Se eu peguei o documento e vi que esse homem ainda consta um nome feminino, eu não vou falar fulana, não. Qual é o seu nome social? Ou essa própria pessoa ela já vai falar, eu sou o Rafael, entendeu? Então é assim que a gente tem que respeitar, como a mulher trans também. E isso eu falo por quê? Porque aqui a gente teve que fazer uma grande sensibilização na cidade de São Paulo, porque quando ainda era mais difícil a retificação de nome e gênero, o nome social era muito usado e era aceito, existe legislação federal. Acontecia de uma trans ela ir passar pelo acompanhamento médico dela e ela não tinha o nome retificado. E ela chegou para o atendente e falou: olha, meu nome é, vou dar um exemplo, Cibele. Aí ele, porque na ficha, erroneamente, não tinha o campo nome social, só tinha lá o nome civil. Então ele colocou lá, João da Silva. E ela falou, meu nome social é Cibele. Aí, na hora de chamar para ela passar pelo médico, vem um atendente, João da Silva. E ela ficou lá, quietinha. Aí, não atendeu, ela esperou um pouco, chamou a outra paciente, tal. Ela foi lá no balcão, ela falou, olha, você chamou João da Silva, mas eu sou a Cibele. Ah, pera só um minutinho, então, que eu vou ver se o médico te atende agora. Foi lá, conversou com o médico, voltou. João, pode vir que o médico vai te atender. E aí, como que a gente fica? Ela queria ingressar com medida judicial, tal, então ela fez uma reclamação na ouvidoria, porque realmente isso é uma agressão para essa pessoa, independente de ela não ter uma aparência 100% feminina, é um direito que ela tem de ser respeitado. Então, quando vocês receberem alguém para uma ficha de emprego, respeitem isso. Você está olhando no espelho, vendo uma mulher ou uma quase mulher, qual é o seu nome social se o nome ainda não está retificado? Ponto. Não vai errar, vocês vão ganhar a simpatia dessa pessoa, porque vocês vão estar respeitando esse direito dessa pessoa. E aí, aqui é o nome social, que é o que eu falei. Eu costumo falar que hoje o nome social ele está caindo um pouquinho em desuso por conta da normativa que a gente tem, que passou a facilitar a retificação de nome e gênero. Porém, muitas ainda não conseguem, por quê? Porque tem taxas cartorárias e, infelizmente, muitas estão desempregadas e ainda não têm condições financeiras para isso, tá? Então, aí eu vou entrar agora aqui nessa legislação para a gente falar. Eu vou citar algumas leis e falar brevemente, porque, como é um bate-papo e a gente tem uma duração aqui, um tempo, que eu não sei até como que está, qualquer coisa o Delvio vai me cortando aqui, que ele mesmo, antes da gente começar, ele falou, eu sei que o Ricardo fala muito, mas acho que vocês perceberam que eu falo muito pouco, né? Não deu para perceber isso, que eu sou bem tranquilo. Então, vamos lá. Aí eu vou também responder aquela pergunta que fala da CLT, dentro das empresas, tal, que também eu acho isso muito importante e legal. Então, leis que a gente tem hoje, leis e instruções normativas, decretos, provimentos para a população LGBT dentro do nosso país. Aí eu vou falar um pouquinho de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então, a gente tem a Resolução 175 de 2013, que estabelece a celebração do casamento ou a conversão da união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma resolução, gente, não é uma lei eterna. Isso a qualquer momento pode cair. Resolução ela pode ser revogada a qualquer momento, tá? Ela não tem uma força de lei. Então ela tem orientações para que isso possa acontecer, os cartórios têm essa orientação, mas até eu lembro bem que quando o nosso lindo presidente foi eleito, teve uma avalanche de pessoas que correram para o cartório antes da posse, porque teve uma boataria, a famosa fake news, de que a primeira coisa que ele ia fazer era revogar essa resolução. Então, muitas pessoas, e eu confesso que, inclusive, eu corri para o cartório e casei na época, tá? Celebrei o meu casamento. Eu já tinha só união estável, a escritura de união estável lavrada em cartório, que tem validade jurídica, e aí eu efetuei o casamento, realizei o meu casamento. E isso é legal? É legal, sim, é um direito das pessoas. Vocês não imaginam a importância que isso dá para uma pessoa.
vocês não imaginam, para termos de sucessão, herança, isso tudo é muito importante na vida, quando a pessoa ela já vive em regime de casamento com outra pessoa, tá? Então, é uma garantia de direitos perante INSS, perante órgãos públicos. Então, isso é de uma validade, assim, incrível na nossa vida, tá? Mas, graças a Deus, foi mantida essa resolução, as pessoas ainda estão podendo ir no cartório e casar normalmente, tranquilamente, tá? Aí nós temos, em 2018, um provimento 73 de 2018, que o Conselho Nacional de Justiça editou, concedendo direito de retificação de nome e gênero para a população trans. Esse provimento também, esse foi a grande vitória, através de um julgamento no STF, que determinou que a pessoa trans, a mulher trans e o homem trans, podem e devem ter o direito garantido de retificação de nome e gênero sem ter realizado cirurgia, tá? E aí vocês vão se falar, mas é correto isso? A mulher trans, ela muda o nome de João da Silva para Cibele da Silva. E como que fica? Ela vai continuar respondendo civilmente por todos os seus atos da época que era João da Silva, tá? Por quê? Porque para ela fazer essa retificação de nome e gênero extrajudicial no cartório, ela tem que levar diversos documentos, certidões de distribuição civil, distribuição federal, distribuição trabalhista, criminal, é muita certidão, são muitos documentos. Justamente por quê? Porque quando o cartório vai averbar esta retificação do nome do João para Cibele, do sexo masculino para o feminino, se existir algum processo judicial no nome dessa pessoa, seja civil, trabalhista ou criminal, ele irá oficiar esses órgãos para que esses processos judiciais, que eventualmente sejam públicos, eles passem a ser sigilosos e passem a constar o nome da Cibele, tá? E aí, por que passa a ser sigiloso? Para garantir esse direito da pessoa. Porque se o processo é público, aí do nada está lá, João da Silva, aí eu tenho o número do processo que eu vou lá bisbilhotar, aí do nada opa, Cibele da Silva, o que aconteceu? Entendeu? Então, por isso que é um direito de ser sigiloso, sim, porque ninguém tem o direito de saber o porquê foi retificado ou não, tá? Então, tem todas as garantias, porque tem gente, eu vi já comentários de tipo assim, mas e se a pessoa cometeu um crime, e isso e aquilo? Não tem problema. O processo judicial criminal vai receber esta verbação e somente vai substituir João da Silva, Cibele da Silva. Ponto final, e vai continuar respondendo o processo da mesma forma. Tá ok? E isso é uma garantia. E aí, com essa decisão do STF, chegou-se à conclusão de que não era mais necessário essa cirurgia. Eu lembro que quando eu comecei a divulgar, há muitos anos atrás, eu peguei o primeiro caso de retificação de nome e gênero na cidade de São Vicente. Essa pessoa chegou para mim e ela já morava na Europa e ela tinha feito a cirurgia de redesignação do seu gênero, né, de sexo, na Tailândia, porque até então no Brasil não tinha, ainda era uma coisa muito nova. E para a gente entrar com uma ação judicial, na época, além de ser demorado, precisava o quê? Juntar laudo psicológico para corroborar o entendimento de que essa pessoa era trans, precisava comprovar que essa pessoa tinha feito a cirurgia, e esse laudo psicológico tinha um detalhe, não era só um laudo, tinha que ser 2 laudos psicológicos de 2 profissionais diferentes e que residissem em cidade diferente. Então, na época, ela levou um laudo psicológico de Lisboa, que é a cidade que ela morava, e de um outro psicólogo da cidade do Porto, além do laudo psicológico e da comprovação da cirurgia da Tailândia. Então, foi uma burocracia danada. Mas a gente teve a sorte de ter um promotor com uma mente já avançada, que isso foi em meados de 2004, mais ou menos,
e esse promotor já com uma mente totalmente avançada, foi favorável, e o juiz deferiu, e ela passou a se chamar no nome feminino e gênero feminino, tá? Hoje não precisa. Hoje pode ser judicial da mesma forma, também não precisa juntar laudo, e extrajudicial via cartório. Basta a pessoa fazer uma autodeclaração, eu, Ricardo Luiz Dias, me declaro transgênero, junta as certidões, paga as taxas cartorárias, e em 30 dias, no máximo, já pego a minha certidão de nascimento com nome e gênero retificado, tá bom? E então isso facilitou muito a vida da população trans, muito, 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 porque aí garantiu o seu direito de uma forma mais rápida, menos burocrática. Então, por isso que eu falo que o uso do nome social caiu um pouquinho em desuso, porque aí hoje é mais fácil elas retificarem do que usarem somente o nome social, tá? Outra coisa foi a abrangência da LGBTfobia, junto com a lei do racismo. A lei do racismo é a 7.716 de 89. Então, também teve essa equiparação pelo STF, tá? De que a LGBTfobia está equiparada à lei do racismo. Então, passou a criminalizar a LGBTfobia. Isso foi outro grande avanço que a gente teve também na legislação, garantindo os direitos das pessoas que sofrerem qualquer violação dos seus direitos, seja de forma verbal ou física, poderem instaurar um procedimento criminal para ter o seu direito, né, garantido ou amenizado, né, de acordo com o constrangimento que sofreu. A gente tem também o decreto 58228 de 2018, aqui na cidade de São Paulo, mas um pouco antes foi editado de forma nacional, que era a obrigatoriedade do uso do nome social. E aí, por ser decreto, cada estado pode legislar da melhor forma possível com essa obrigatoriedade. Aqui em São Paulo foi editado esse decreto e automaticamente todas as repartições públicas, órgãos públicos passaram a ter por obrigação de adotar o uso do nome social, seja em preenchimento de ficha, tudo, tanto que hoje os sistemas dos órgãos públicos possuem o campo identidade, nome social, identidade de gênero, tudo isso, tá? Outra coisa que a gente tem também há muitos anos, desde 2001, aqui no estado de São Paulo, é a Lei 10.948, que é uma lei que tipifica a LGBTfobia, tipifica qualquer tipo de discriminação, seja por gênero, seja de forma racial, qualquer tipo de preconceito que ocorre, tá? Então, hoje a gente tem dentro do estado de São Paulo, na Secretaria de Justiça, uma coordenação que cuida, e com base nessa lei, ela abre um processo administrativo para tentar punir e até mesmo fazer uma sensibilização e um acordo entre as partes para que isso não ocorra. E aí vocês vão se perguntar, mas isso funciona? Funciona bastante. Eu vou citar aqui diversas empresas assim, mas que mudaram a sua forma de pensamento e tratativas. Então, a gente tem Carrefour, a gente tem Banco Itaú, a gente tem a Offner, inclusive, o doutor Marcelo Galego, que é o atual coordenador do Estado, foi ele que levantou a bandeira pelo preconceito que ele sofreu numa das confeitarias Offner aqui na cidade de São Paulo, tá? Então, essa lei, ela tipifica e abre um procedimento administrativo que, num primeiro momento, a punição pode ser uma multa, que aí vai variar de acordo com o caso, e depois, em caso de reincidência, essa multa é dobrada, ou até mesmo pode ser cassado o seu alvará de funcionamento e ela ter que fechar suas atividades. Isso ajudou para que algumas empresas mudassem a sua política, tá? Ajudou bastante. E aí, aqui na cidade de São Paulo, o nosso, então, querido prefeito Bruno Covas editou a Lei 17.301. Essa lei, ela também entrou em vigor, ela é parecida com a 10.948, que tem âmbito estadual, a 17.301 tem âmbito municipal. E eu tive a honra e o prazer de, na época que eu era coordenador na cidade de São Paulo, eu fiz a minuta junto com o doutor Tiago, nós dois fizemos a minuta do decreto regulamentador dessa lei.
Então, um pouco antes de eu sair da coordenação, nós encaminhamos para a Casa Civil para que fosse feitas correções, tudo direitinho, e publicado esse decreto regulamentador, e aí ditando todas as regras e formas de procedimento administrativo para penalização dos estabelecimentos públicos e privados na cidade de São Paulo que cometam qualquer tipo de LGBTfobia aqui na nossa cidade, tá? E que mais aqui eu posso falar de vocês? Vamos lá falar da CLT, que foi feita aquela pergunta. Dentro das empresas, o que acontece? A gente não tem uma legislação trabalhista específica para combater a LGBTfobia. Hoje, a gente sabe que dentro da legislação trabalhista e as empresas, o que a gente ouve muito falar é a palavra assédio, né? Então, a gente ouve assédio em todas as esferas, seja não sendo para a população LGBT, tudo é assédio. Tudo hoje em dia, numa empresa privada ou pública, é assédio por causa de uma pressão na quantidade de trabalho, isso e aquilo. Então, não temos uma legislação específica. E o que aí eu costumava orientar? Se você trabalha numa empresa, você está sofrendo qualquer tipo de preconceito, aí, sim, a gente vai cair em 2 regramentos. Se você não estiver no estado de São Paulo, você pode, sim, abrir um boletim de ocorrência, e aí, por estar sofrendo qualquer tipo de discriminação dentro da sua empresa, você abrir esse procedimento para apuração criminal se houve algum tipo de LGBTfobia, e automaticamente também, com uma ação trabalhista, você entrar com um pedido de rescisão indireta, alegando o assédio. E aí, dentro do assédio, você vai fazer todas as alegações. Que tipo de assédio eu estou sofrendo? Estou sofrendo de discriminação por conta da minha identidade de gênero. Eu não vou falar nem de orientação, é pela identidade de gênero, né? Aquelas famosas piadinhas que a gente sabe que houve, porque a bichinha, é isso, é aquilo. É engraçado, nos programas humorísticos todo mundo acha uma graça. Só que determinadas piadas, determinados comentários, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma vírgula, ela vai ter deixar de colocar uma vírgula nesse comentário, vai causar e vai ter uma conotação totalmente errada do que efetivamente deveria ser. Então, é muito conflitante isso. Até que ponto essa brincadeira é sadia e até que ponto ela passa a ser assédio? Até que ponto eu estou começando a agredir mentalmente, emocionalmente o meu colega de trabalho, né? Então, dentro da esfera trabalhista, é esses 2 caminhos. Aqui no estado de São Paulo, a gente sabe, no caso do Carrefour, foi um funcionário que fez uma denúncia contra a sua gerente. Tá bom? E aí foi aberto o procedimento criminal, procedimento administrativo, com base na Lei 10.948, e aí automaticamente foi feita toda uma reestruturação. Eu acho que, em alguns aspectos, a gente vê o Banco Itaú hoje tem um núcleo que discute a diversidade sexual, o próprio Carrefour mudou muito a sua política com relação a isso, Grupo Pão de Açúcar, e várias outras empresas aqui que a gente sabe que estão mudando porque sabem que podem sofrer, ou administrativamente, ou judicialmente, seja na esfera criminal e seja na esfera criminal ou trabalhista. Tá? E também a gente pode, a gente fala só criminal e trabalhista, além da empresa, o funcionário que está cometendo esse assédio e esse tipo de LGBTfobia, ele também pode sofrer as sanções do regramento criminal, entendeu? Não necessariamente somente a empresa, né? Então, é complicado isso, mas uma lei específica para impedir isso, não. Aí essa lei é abrangente, seja criminal ou seja trabalhista. E aí, se for uma coisa só pessoal, então a pessoa tem direito também de buscar os meios de sanar essa LGBTfobia diretamente com aquela pessoa que está causando isso, né? E aí, com base nesse julgamento do STF, a gente tem visto esses avanços na nossa vida, entre aspas, porque a gente tem alguns retrocessos também. Da mesma forma que a legislação avançou, politicamente e socialmente, diante dos discursos que a gente ouve diariamente, a gente vê alguns retrocessos, né? A gente viu alguns retrocessos, eu vou citar aqui para vocês. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, o Ministério das Relações Exteriores
instruiu os diplomatas a reforçar que, na visão do governo brasileiro, gênero e sexo biológico são a mesma coisa. Então, para eles, gênero e sexo biológico é a mesma coisa. Então, é um retrocesso isso, diante de tantos estudos, de tanto avanço nos pensamentos, eles baterem nessa tecla. Recentemente, também, ano passado ou retrasado, o MEC não aceitava uso de nome social, entendeu? Com toda a legislação que a gente tem, então não era possível usar o nome social para que a pessoa pudesse fazer os seus exames educacionais da forma correta, ser respeitado o seu direito de uso de nome social, né? Outro retrocesso. Do ponto de vista da ciência, não há como afirmar que sexo biológico, aquele designado no nascimento, e gênero se refiram ao mesmo conceito. Já está cientificamente, socialmente, de todas as formas provados, entendeu? E o que eu falei do MEC é que o governo federal ele cancelou a inscrição de pessoas trans em universidades federais. Ele tinha soltado uma normativa para que as pessoas trans não pudessem frequentar as faculdades e universidades federal, tá? E aí a gente vai falar, existe homofobia no Brasil? Sim. 420 pessoas morreram no ano de 2018, tá? O estado de São Paulo, primeiro lugar nas mortes. E como é que a gente tipifica as mortes? Infelizmente, a gente vai baseado em estudos, porque as delegacias não estão 100% preparadas e não tem um órgão que fica fiscalizando quantas pessoas LGBT morreram. O que a gente sabe é que a maioria das mortes são de forma violentíssimas. Esfaqueamento, tiro, espancamento, são muitas estranguladas. Então, essa é a maior, a grande maioria das mortes que a gente vê aqui na cidade de São Paulo. E só assim, para finalizar, conforme eu falei que prostituição não é crime no nosso país, em 2018, quando eu era advogado no Centro de Cidadania, eu fui procurado por um grupo de mulheres trans e travestis que se prostituíam na região do Jockey Club aqui na cidade de São Paulo. Elas estavam sofrendo todos os tipos de preconceito. Então, elas atiravam bombas de tiro de borracha nelas, bombas de gás lacrimogênio, e aí elas vieram procurar, e aí foi um grande bafafá. E eu comprei a briga junto com elas e parti para a luta. Na época até gerou matéria na G1, na Globo, tal, porque eu levantei a bandeira e defendi elas de que prostituição não é crime. Historicamente, na cidade de São Paulo, a região do Jockey Club, a prostituição existe há muitos anos. Tá? Então, o que eu orientava elas era o quê? De que o atentado violento ao pudor é crime. Praticar sexo na rua, aí sim é crime, entendeu? Mas elas estarem na esquina, entrarem dentro de um carro e irem fazer o seu programa, isso não é crime. E aí a coisa tomou uma proporção tão grande, nós descobrimos que eram 2 policiais civis que eram contratados pela Associação de Moradores da época e por uma rádio instalada perto de uma praça que tem lá na região, que não cabe no momento eu falar o nome da rádio, que tinham contratado essas pessoas para aterrorizar elas e ver se tirava elas daquela região. Só que não conseguiram, graças a Deus, elas continuam lá, lindas, loiras, pretas, brancas, japonesas, se prostituindo, sim, que é o direito que elas têm. Quer dizer, eu não sei agora nesse momento de pandemia que tudo mudou, né? E aí, por conta disso tudo, dessa avalanche de notícias, G1, tal, o que aconteceu? O Centro de Cidadania, que eu era advogado, sofreu um ato de violência e de LGBTfobia. Num fim de semana, 2 pessoas entraram no Centro de Cidadania e depredaram o Centro de Cidadania. Quando eu falo depredaram, foi uma coisa absurda, e aí ficou caracterizado a LGBTfobia, por quê? Porque eles pegaram exatamente as fichas de arquivos das meninas trans e das travestis, rasgaram, defecaram em cima de fotos de travestis que a gente tinha lá, rasgaram a bandeira LGBT, olha, foi um absurdo total. Tinha câmeras de segurança, vimos quem eram as pessoas, mas não conseguimos identificar, tá? E aí, o que a gente vê também, falando rapidamente, aqui em São Paulo, a gente tem DECRAD, que é uma delegacia de crimes raciais e intolerância sexual, tá? Que é uma equipe super competente,
Temos os centros de cidadania que prestam esse atendimento à população LGBT, tá? E no próprio site da Secretaria de Segurança Pública, aqui no estado de São Paulo, hoje é possível você já fazer um boletim de ocorrência online por injúria ou difamação, tipificado com base na Lei 10.948, como LGBTfobia. Tá? Então, isso já é um grande avanço. E, automaticamente, lavrando o boletim de ocorrência, ele é encaminhado para a Secretaria de Direitos Humanos, é encaminhado para o DECRAD e é encaminhado também para a Secretaria de Justiça, onde tem a Comissão de Diversidade Sexual do Estado de São Paulo. Tá? E aí, outro avanço que a gente tem aqui na cidade é que a cidade faz parte de algumas redes de cidades arco-íris. Então, a cidade faz parte da Rainbow Cities Network, a RLCA, que é a Rede Latino-Americana de Cidades Arco-Íris, e a UCCI, que é União de Cidades Capitais Ibero-Americanas. Né? Inclusive, quando eu era coordenador, eu participei de 2 congressos latino-americanos, foi em Bogotá, e um até mesmo que a gente sediou aqui na cidade de São Paulo, onde a gente recebeu políticos e pessoas das cidades que são membros, né, para a gente discutir políticas públicas e avanços dentro da nossa sociedade. E o que mais chamava atenção era o quê? Que sempre a gente batia na tecla da LGBTfobia, sempre o preconceito, sempre a discriminação, seja na esfera trabalhista, seja na esfera civil, e a gente agora, a última convenção que a gente teve foi em 2019, que aí teve a pandemia, não teve mais presencial. Eu acredito que agora o Brasil continua sendo recordistas em todos os sentidos, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem de legislação aqui dentro das normativas. E só para finalizar, uma coisa que eu acredito que alguns de vocês possam até pensar, e como que fica uma empresa que contrata uma mulher trans? Tem banheiro específico? Como que fica o uso do banheiro? Se ela não tem um nome retificado? Se é uma mulher trans, ela tem o direito, sim, de frequentar o banheiro feminino. Se é um homem trans, ele tem, sim, o direito de frequentar o banheiro masculino, tá? Então, banheiro é de acordo com o seu gênero e ponto final. Esqueçam o órgão sexual, conforme eu falei. Identidade, como ela se vê. Orientação é o desejo dela. E a genitália, isso não quer dizer nada. Então, ela vai frequentar o banheiro que ela se sentir bem, sim. Basta a empresa sensibilizar os seus funcionários e contratar. E uma pergunta que eu costumo fazer de reflexão é: vocês que trabalham em alguma empresa, visualizem todos os funcionários que tem na empresa de vocês. Quantas trans trabalham com vocês? Quantos homens trans trabalham com vocês? E aí vocês vão saber e vão sentir o que eu estou falando. A discriminação e o preconceito com essa população T. Por isso que a gente fala muito do T na sigla em geral, porque é quem sofre historicamente, politicamente, a discriminação ao longo dos anos e continua cada vez mais sofrendo. Seja de forma verbal, seja de agressão física, é a população que mais efetivamente sofre na pele a discriminação no nosso dia a dia. Delvio, tem alguma pergunta? Eu acho que diante de tudo que eu tagarelei aqui, né, deve ter assim. Temos, na verdade, 6, mas uma você já respondeu a respeito dos banheiros. Então, a gente tem 5 perguntas agora. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha, a Gabriela. Ricardo, em casos de homofobia dentro das empresas, o primeiro caminho seguido pela vítima deve ser a denúncia por meio da ouvidoria / canal de denúncia da empresa? Caso a empresa não tenha esse canal, como seguir? E no caso da denúncia não ter uma resolução com o líder ou no canal da denúncia, como prosseguir? Então vamos, Gabriela, né? Gabriela. Então, Gabriela, eu entendo assim, o que eu costumo falar, hoje em dia, a gente tem, da mesma forma que o celular ajuda a gente em todos os sentidos, hoje em dia o celular a gente vê e-mail, mensagem, rede social, a gente vê tudo. Da mesma forma que ele ajuda de um lado favorável, ele também pode ajudar de um lado negativo.
Eu digo isso porque eu orientava muito as travestis e transexuais que se prostituíam aqui na região central de São Paulo e sofriam muito com os policiais que vinham de madrugada, por volta de 5 da manhã, retirar o dinheiro que elas tinham ganho na noite toda e muitas vezes agredindo. Tá? Então, elas sofriam essa violência de forma... E aí, o que eles faziam? De forma esperta, a gente sabe que aqui em São Paulo, claro que não são todos, eu não estou generalizando, mas a gente sabe que o policial militar, ele tem um nome aqui, e ele é de velcro. Então, muitos o que faziam? Retiravam, porque aí elas não podiam ver o nome deles. Então, o que eu orientava a elas? Se vocês têm celular e conseguirem, deixa gravando o áudio. Outra, se não conseguir dessa forma, grava o número da viatura. E por que eu falei isso? Porque dentro da empresa, sofreu discriminação, procura o chefe imediato. Não teve uma atitude, ok. Se o chefe não quer comprar uma briga e não tem ouvidoria nessa empresa, aí ou o chefe imediato, aí o outro acima, e não é só no verbal, porque a palavra se perde no ar, né? Então, a melhor forma é o quê? É deixar isso documentado através de e-mail, você manda um e-mail para o seu chefe ou para a ouvidoria narrando isso, porque você tem isso documentalmente. E por que é bom ter documentado? Porque se a empresa e o seu chefe não tomarem nenhuma atitude, e aí você tiver que lavrar um boletim de ocorrência, desculpa, você pode usar esse e-mail como prova, sim, de tudo que você está sofrendo e que nenhuma ajuda você obteve. Então, aí você pode, se for o caso, abrir um boletim de ocorrência contra essa pessoa que está te discriminando, você pode, como eu citei, entrar com uma ação de rescisão de contrato de trabalho de forma indireta, onde você recebe todas as suas verbas rescisórias, e aí você pode até mesmo requerer o assédio por tudo que você sofreu e que acabou te obrigando a pedir essa rescisão de contrato de trabalho pelo fato da empresa não ter tomado nenhuma providência com relação aos fatos que você narrou. Tá bom? Ótimo. Kátia Ramos. Muitas empresas só se preocupam com a inclusão quando tem um colaborador que fala abertamente sobre a sua identidade e orientação sexual. Mas pode ser que tenha algum que, por insegurança, não fale nada. Como podemos fazer uma sensibilização para já estarmos preparados? Como perguntar para a pessoa ser tratada sem parecer invasivo? Até para as pessoas se sentirem confortáveis para ir, por exemplo, usando a roupa que se sente mais confortável. Entendi. Olha, o que isso de que forma isso pode ser feito? Como eu falei, se naquela ficha inicial de cadastro do funcionário que entrou na empresa, a gente ali não tem o campo orientação sexual, gênero, tal, então aí eu não vejo como preconceito e como discriminação a gente, de repente, soltar isso para os funcionários da empresa, até mesmo para a gente pontuar se, eventualmente, quantos gays a gente tem, se a gente tem lésbica ou não. Eu não vejo isso como preconceito, desde que seja para todos, não especificamente somente para alguns funcionários que o RH entenda que possa ser homossexual, tá bom? E aí, outra coisa também, se eventualmente a empresa acha viável, eu acredito que é isso que foi falado, fazer uma sensibilização. Inicialmente, marcar, chama um palestrante, faz uma roda de conversa, como esse bate-papo que a gente fez aqui, e podem até me contratar, que eu vou achar ótimo, a gente fazer essa sensibilização para todos os funcionários, esclarecendo essas pequenas dúvidas, o que é, o que não é, porque aí essas pessoas vão começar a se sentir confortável e vão ver que a empresa está efetivamente preocupada, não no sentido de pontuar e saber quais funcionários possuem uma identidade de gênero diferente ou uma orientação sexual diferente. Não, ela está preocupada em manter um ambiente de trabalho tranquilo entre as pessoas e que essas pessoas possam se sentir acolhidas e continuar fazendo seu trabalho de forma brilhante, sem nenhuma intercorrência. Então, eu vejo esses dois caminhos. E, de repente, o que eu vi é que algumas empresas, elas mesmo montaram um determinado núcleo com
uma, duas pessoas, uma pequena comissão que trate somente de assuntos de diversidade. E aí, quando eu falo diversidade, a empresa não precisa ter um núcleo somente para tratar de diversidade sexual, diversidade racial. Não, a gente pode fazer um núcleo, pegar uns 3 funcionários, olha, vamos ter um núcleo onde vão ser pontuados umas pequenas palestras, datas festivas, textos, de diversidade em todos os sentidos. Diversidade racial, diversidade LGBTI, e aí todos esses assuntos vão ser passados de forma informativa para os funcionários. E aí eu acredito que essa política vai começar a fazer com que esses funcionários possam se sentir um pouco melhor e mais confortáveis para começarem a se abrir e se relacionar de outra forma dentro da própria empresa. Perfeito, com certeza. Essa sensibilização vai fazer com que o funcionário se sinta pertencente à empresa. Exatamente. Vai se sentir 100% incluído, né? Exatamente, perfeito. Bruna, então, nesses casos de alteração de nome, a própria pessoa trans, ela precisa levar essa documentação para a empresa? Pergunto por quê. Eu trabalho numa corretora de câmbio e temos um processo de conheça seu colaborador antes de contratar alguém. E neste processo, nós mesmos efetuamos diversas pesquisas no nome da pessoa, inclusive de processos. E sabendo dessa questão, que os processos deixam de ser públicos, precisaríamos mudar o procedimento para esses casos. Uhum. Exatamente, é isso mesmo. Então, já que vocês têm essa busca para saber efetivamente quais processos eventualmente esse colaborador tenha com o seu nome, seu registro de nascimento, aí é o que eu falei. Se essa pessoa trans, ela buscou a retificação de nome e gênero de forma extrajudicial, não vai aparecer nenhum processo judicial com isso. O que vai aparecer, eventualmente, é que os processos A, B, C e D, eles deixem de ser públicos e passem a ser sigilosos. Então, a empresa já vai perceber que tem alguma coisa errada ali, que não vai aparecer que foi arquivado, ok? E eu entendo também que aí é uma obrigação dessa pessoa que fez a retificação de nome e gênero, levar para o RH essa sua documentação, entendeu? Porque se uma vez ela não está usando nome social, se ela não está usando o nome social na empresa, e o seu crachá continua com seu nome antigo, no caso vai o João da Silva, e ela passou a se chamar Cibele, então ela vai querer o quê? Um crachá com o nome de Cibele. Então ela vai ter que conversar, sim, diretamente com o RH e falar, olha, eu estou fazendo meu processo de retificação de nome e gênero, tal, e aí a empresa vai fazer um novo crachá, vai fazer toda a alteração de cadastro desse colaborador com um novo nome de registro civil. Mas eu entendo que é obrigação, sim, dessa pessoa, tá bom? Perfeito. Isso aqui é um comentário, a Elvira. Muito esclarecedor tudo que você está falando, Ricardo, especialmente por enriquecer o conteúdo com exemplos práticos, concretos, além de trazer a legislação pontualmente para cada situação da qual você está falando. Legal, obrigado. O Theo Barbosa, uma pergunta. Boa tarde. No caso de contratações em empresas para pessoas trans que usam do nome social, mas que os registros ainda são o nome de batismo, tem algum problema o RH pedir os documentos com o nome de batismo? Considerando que somente o RH terá acesso ao nome de batismo e que todos os demais cadastros serão no nome social? Aí continua. Nos documentos como carteirinha de seguro de saúde, podemos então pedir que o convênio aceite o nome social sem expor o nome de batismo? Pode sim. Vamos lá, eu vou começar. O primeiro item. Vamos supor, essa pessoa, ela fez a retificação extrajudicial ou de forma judicial. O que acontece? Nenhuma empresa, ninguém vai conseguir saber que a Cibele um dia se chamava João da Silva. A partir do momento que ela chega numa empresa e ela apresenta RG, CPF, certidão de nascimento com o nome Cibele da Silva, mesmo que se vá no cartório
é vedado qualquer tipo de publicação que aquele registro civil algum dia sofreu uma retificação, tá? E um detalhe que eu esqueci de falar é que quando a pessoa ela faz a retificação de nome e gênero, não muda o seu CPF, não muda o seu RG, não muda a sua inscrição no INSS, nada, 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 nada. A numeração que a gente obtém no nosso primeiro documento, RG, CPF, tal, 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 vai manter essa numeração. O que acontece é que quando eu solicitei, fiz o registro, a retificação de registro, eu vou pegar essa certidão de nascimento e vou o quê? Tirar uma segunda via do meu RG, do meu CPF, eu vou comunicar o INSS que o meu meu nome foi retificado, e todos esses órgãos vão ter a obrigatoriedade de manter sigilo e não podem informar. Não pode ir lá no Instituto de Identificação e falar, olha, eles informarem, olha, a Cibele um dia se chamou João da Silva. Não pode, tá? O documento do plano de saúde também, todos os documentos vão manter o mesmo número e só mudar o gênero, né? O gênero e o nome. O que acontece é, essa pessoa só usa o nome social. Então, o plano de saúde tem obrigação, sim, de fornecer uma carteirinha com nome social. Ele até pode, o que não é correto, colocar João da Silva, nome social, Cibele da Silva. Tá? Não é ilegal, mas não é politicamente correto. Mas o plano de saúde vai ter que aceitar, sim, esse nome social. Outra coisa também, o nome social no crachá, essas coisas todas, pode também constar. O que não pode é assim, coloca o João da Silva desse tamanho, e aí lá embaixo, nome social, Cibele. Entendeu? Que é o que acontece. Não, pode colocar Cibele da Silva, e aí nome civil João, o que não tem necessidade. A empresa pode fazer um crachá somente com o nome social da pessoa, não tem necessidade de manter isso, tá? Mas essa documentação, a empresa pode usar o nome social e pode solicitar, sim, entendeu? Não é também nenhuma obrigação. Vamos supor que uma empresa terceirizada presta algum serviço terceirizado, ou não, ou mesmo um serviço direto. A pessoa, ela começa, todos começam a perceber que ela está deixando o cabelo crescer. Eu acho que cabe muito essa sensibilidade das pessoas terem uma forma de chamar essa pessoa para uma conversa. Isso não é discriminação. Você chamar um funcionário para conversar e você entrar no assunto e você falar, olha, como que você está se sentindo, o que que tá... Não é nenhum, eu não vejo isso nenhum problema. A pessoa, eu acho que é improvável, mesmo que a pessoa amanhã depois, eu sofri discriminação porque o RH me chamou e falou que eu estou muito feminina. Não, não é. Existe uma forma da gente poder conversar com essa pessoa e perceber, entendeu? Mas se a pessoa fez essa retificação de nome e gênero, ela tem obrigatoriedade de informar. Se ela quer também ser chamada por um nome social, ela também tem que informar. A empresa não tem obrigatoriedade de saber que o João da Silva passou, ele deixou o cabelo crescer um pouquinho, tal, mas ele gosta de se chamar Cibele, ele está começando a pensar em alguma mudança, tal. A empresa não tem obrigação também de saber. Então, ele tem que chamar, ele ir no RH e falar, olha, eu gostaria de passar a adotar meu nome social, como que eu faço no plano de saúde? Ela pode fazer isso. Até porque o RG, a pessoa tem o direito de sair o nome do registro civil no RG, então, sei lá, João da Silva, e ela assina como Cibele da Silva. O nome social é aceito no RG se não for retificado. Tá bom? Acho que deu para explicar. Legal, ótimo. E a última, a Rosimara Toledo. Caso a empresa não tome nenhuma providência quanto a uma denúncia de assédio / discriminação, ela pode ser penalizada de alguma forma? Eu entendo que sim. Juridicamente falando, eu entendo que sim. Que aí a gente vai cair na regra da legislação que o preposto, o empregador responde pelos atos dos seus prepostos. O que isso quer dizer? Se o chefe
teve conhecimento que o funcionário, que o Jair da Silva está sofrendo discriminação e não tomou nenhuma atitude, a empresa como um todo vai responder pelo ato desse preposto, pelo ato desse chefe que tomou conhecimento da discriminação, sabe o que o Jair da Silva está sofrendo no dia a dia e não tomou nenhuma atitude, seja no sentido de procurar conciliar, seja no sentido de levar aos superiores dele e falar, olha, o Jair está sofrendo discriminação, como que a gente vai proceder com isso? Vamos chamar para uma roda de conversa, vamos sensibilizar, vamos ver o que está acontecendo, vamos mudar de setor, entendeu? Então, a empresa vai sofrer sim. Isso é uma regra trabalhista muito clara, de que a empresa responde pelo ato do preposto. Isso acontece muito nas empresas grandes, né? Então, vou dar, por exemplo, o Carrefour. Então, o Carrefour não sabe o que o gerente lá da loja X tomou de conhecimento. Porém, por ele ser funcionário também do Carrefour, o Carrefour vai responder porque aquele gerente não tomou as medidas necessárias para combater qualquer tipo de discriminação. Perfeito, Ricardo. Suas Beleza? considerações finais, seus contatos para quem quiser tê-lo como um palestrante ou até mesmo como um assessor jurídico aí nesse assunto. Não, legal. A gente colocou no chat, tá? Seu LinkedIn, seu Instagram, mas você fica à vontade para fechar e também dar esses contatos. Eu volto mais uma vez para agradecer o convite que eu recebi, né, de vocês, por estar aqui nesse bate-papo, poder falar dessas coisas. Eu uma vez ouvi, agora há pouco tempo, eu fiz uma live a semana passada, num centro cultural aqui da Lapa, na cidade de São Paulo, e eu ouvi falar uma coisa que é chato a gente ainda falar, o que é LGBTQIA+, a gente explicar o que é isso. Opa! Oi, voltou, eu acho que travou rapidamente, mas eu acho que ainda nos dias de hoje a gente tem sim que ainda falar sobre isso, infelizmente. Então, eu acho super proveitoso isso. Aí, conforme o Delvio falou, meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram é o @dias com 2S, Ricardo com 2C, está à disposição, seja através do LinkedIn, seja através do Instagram. Eu acho que eu passei meu WhatsApp também, mas me procura por esses canais, LinkedIn e Instagram, que a gente bate papo, se for preciso, eu passo meus telefones. O meu e-mail também é o ricardo.dias.advocacia@gmail.com, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem esclarecer, quiserem bater outro papo, aí a gente pode falar. Claro que hoje eu procurei abranger de todas as formas, dar uma pincelada em geral, mas como eu falei, se a gente for falar de identidade de gênero, são 31 tipos de gêneros e a gente vai levar uma hora no mínimo para falar rapidamente de cada um. Se a gente for se aprofundar muito de legislação, seja criminal, ou civil, ou trabalhista, a gente também vai ficar bastante tempo. Então, são vários assuntos e temáticas que a gente pode abordar de acordo com a necessidade e dúvida que vocês tiverem. Um abraço e muito obrigado por vocês. E eu volto a falar. Respeite, é simplesmente isso. É cada um no seu quadrado. Não me interessa o que o um faz ou o outro faz. Vamos ser livres na forma de amar e ser felizes e combater o preconceito, sim. E eu ainda acredito que a gente pode transformar esse país e voltar a ser um país livre e independente e combatendo todos os tipos de discriminação, seja racial ou LGBTfóbica. Um abraço a todos vocês e obrigado. Ô, Ricardo, nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Como eu falo, eu agradeço todos os palestrantes que participam do nosso encontro, que reservam aí 1h30 na agenda para poder falar aqui de forma gratuita, né? Tem essa disponibilidade de falar para a galera que está aí do outro lado também, que se inscreve de forma gratuita. Então, é uma ação que a gente tem muito carinho, porque leva muito conhecimento. A sua palestra foi fantástica, eu tenho certeza que foi muito esclarecedora. Eu estava vendo aqui pelo chat, só elogios, então a gente só tem que agradecer mesmo a sua disponibilidade de estar trazendo esse tema
tão importante e tão atual, e é o que você falou, o mais importante é o respeito, né? Somos todos iguais, não existe diferença, né? Então, muito obrigado. Obrigado a vocês, galera, que está aí do outro lado. Inclusive, nosso próximo encontro é agora dia 15 de julho. A gente está trazendo a Alessandra Lotufo e o Robson Santos para falar sobre Agora ou Nunca, Human Skills como diferencial competitivo. E lembrando do nosso congresso digital em agosto, quase 100 empresas falando para vocês em 6 eixos temáticos, tá? Gratuito também. Olha, a gente tem gente bacana, olha. Temos o Açaí Atacadista, Honda, Lear Corporation, PepsiCo, Klabin, Hospital Albert Einstein, Volkswagen. Então, tá lá no chat, galera. Vai lá fazer a inscrição, tá bom? Agradeço demais a presença de todos vocês. Agradeço Mari, Leiva, Bia, toda a galera que está aí por trás, fazendo com que a live aconteça. E agora, bora tomar um café, galera. Vamos lá. Beijo e abraço a todos e até dia 15.